Quem está comigo, diga amém. Amém. E é por causa dessa mudança que nós estamos aqui. Agora, o que ocorre é que essa mudança, ela é, eu quero que você entenda, entre aspas, o que eu vou escrever aqui. Ela não é, ela é. Ela é uma violência aos nossos olhos. Ela é tanto uma violência quanto ela é violenta. Porque Deus agora, Ele vai vir com o poder da palavra, e nós chamamos de poder. Mas, na verdade, a palavra de Deus é a arma mais violenta que nós temos para poder nos confrontar. É por isso que toda vez que nós entramos na casa do Senhor, nós ouvimos um pregador, e às vezes a palavra nos choca, a palavra nos dá uma... Porque, na realidade, a maior revelação de Deus, presta atenção nisso aqui, a maior revelação de Deus para o homem está aqui, na palavra dele. Essa é a arma mais violenta que Deus vai usar com violência contra esse velho homem que está dentro de você. E por isso que às vezes nós ficamos assim tão abismados com o agir de Deus, porque Deus realmente age dessa maneira. Agora veja bem, Douglas, mas Deus me ama. Yes, Deus te ama. Quem sabia que Deus te ama? Vira para a pessoa e fala assim, Deus te ama, meu irmão. Deus te ama. Então você vai sair daqui com certeza que Deus te ama. Você vai sair daqui com certeza que Deus ele é amor. Você vai também sair daqui com certeza que Deus ele é justiça. Então Deus ele tem uma justiça que ele vai cobrar de nós. E nós não poderíamos pagar essa conta. Aí o que ele fez? Ele abriu um caminho através de quem? Porque Jesus pagou esse preço, pagou essa conta, correto? Então, nós somos justificados em quem? Em Cristo. Mas para essa justificação acontecer, eu tenho que estar o quê? Mortificado, eu tenho que ter morrido nele. Porque quando eu morro em Cristo, o que acontece? A morte de Cristo, correto? Juntamente com a ressurreição dele, serve para o sangue que ele derramou lá na cruz do Calvário, serve para a justificação daquilo que eu não poderia justificar. E aquela mesma aliança que ele fez ali é o que me conecta com Deus agora novamente, uma vez que eu não tinha esse caminho, estava bloqueado. Por isso que nós somos salvos pela graça, que é um favor de Deus, é um dom que eu e você não merecia. Isso aqui eu preciso parar aqui, querido, presta atenção. Eu e você não merecíamos a salvação. Entende isso? Nós pregamos o evangelho de amor, nós pregamos o evangelho, mas nós precisamos compreender isso, porque quando eu entendo, André, que eu não merecia a salvação, eu compreendo quão miserável homem que sou, correto? E quando eu compreendo quão miserável homem que eu sou, eu vejo quão mais eu dependo da graça e do favor de Deus. Então, quando eu entro no santuário, eu tenho que entrar com a minha mente com gratidão, com o meu coração grato a Deus, porque eu não merecia. Eu estava afastado de Deus, mas Ele, por amor dEle mesmo, realizou uma obra para me conquistar novamente, para me aproximar dEle novamente. Agora, eu preciso entender que, uma vez que eu aceitei a Jesus, eu não sou mais a mesma pessoa, né? Eu já aceitei a Jesus. E quando eu aceito a Jesus, o Espírito Santo ele vem morar dentro de você. Veja bem, quando tem 2 ou mais reunidos no nome do Senhor, quem está ali presente? Mas e quando tem só um? Vamos lá, onde tem 2 ou mais reunidos no meu nome, ali eu estou presente, correto? Mas e quando tem só um? Aonde está o Espírito Santo aí? Pô, não é possível. O pastor não vale não, mas o restante tudo está. O Espírito Santo está dentro de você. Agora, pergunta para mim, Douglas, por que ele está dentro de mim? Ele está dentro de você porque ele está fazendo a obra da restauração. Ele está operando a obra da restauração dentro de você. Só que às vezes, e é isso que o Senhor ministrou para mim, às vezes, sabe qual que era a grande barreira do Espírito Santo dentro de mim?
A maior barreira, aliás, que ele tinha na minha vida, eu. Porque ele está, é como se fosse, imagina o Espírito Santo sendo uma máquina que limpa. Não tem quando a terra está muito suja, tem muito toco, e você precisa plantar naquela terra, você começa a destocar ela, você começa a cortar as árvores, e aí entra aquela máquina destocando e limpando, correto? O Espírito Santo é mais ou menos isso dentro do seu coração. Tem muita sujeira aí, tem muita coisa que não presta, ele vai entrar, vai começar a destocar. Só que às vezes nós somos o obstáculo que o Espírito Santo encontra. Porque basicamente o Espírito Santo ele entende o seguinte: agora eu aceitei a Jesus, né? Então agora o caminho está livre, ele vem morar dentro de você, ele começa essa obra de restauração. A questão é a seguinte: muitas das vezes é você que bloqueia o agir do Espírito Santo dentro de você. Mas por que eu faço isso? E muitas pessoas fazem isso sem entender, porque não adianta eu chegar aqui e falar para você, você precisa morrer, você precisa morrer. Eu queria ter mais umas 3 horas para pregar domingo, porque eu sei já que você precisa morrer, mas por que você precisa morrer? Você precisa morrer porque o seu eu é o que atrapalha a obra do Espírito Santo dentro de você. Entende isso? Então, de acordo com que você vai abrindo mão das coisas e vai permitindo essa máquina que eu te falei e entrando no seu coração, ela vai limpando a terra. E o Espírito Santo vai alcançando mais espaço dentro de você. E aí é onde ele começa a transformar a sua vida. Então eu preciso compreender isso, porque se eu não morrer para quem eu sou, a minha vida não vai ser transformada. E deixa eu te dizer algo, muitas das vezes as pessoas, elas se apoiam em tantas coisas, e uma das coisas que eu amo a Bethesda é o seguinte, porque nós nos apoiamos em quê? Em 3 pilares: oração, jejum, leitura bíblica, né? É o job, é jejum, oração e Bíblia. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, eu quero que você seja sincero comigo. Já aconteceu alguma vez dessas 3 coisas não serem suficientes para você? E você precisa de um profeta falar alguma coisa? E você precisa ligar para o Brasil para alguma coisa? E aí eu te pergunto o seguinte: se a palavra de Deus, a oração e o jejum não são suficientes para mudar a sua vida, você acha que o que é que vai mudar a sua vida? Não estou dizendo que tem algo errado, mas eu estou dizendo assim, porque às vezes nós colocamos o nosso foco em tantas coisas, e ok, por favor, não me interprete mal, eu acredito em profeta, eu acredito no que o Senhor fala através da boca dos profetas, eu acredito na profecia, eu acredito nos dons, eu acredito em todas as coisas, mas o que eu preciso te falar é o seguinte, que às vezes nós, porque resistimos o Espírito Santo, pastor, nós procuramos alternativas para justificar a mudança que ainda não aconteceu em mim, quando na verdade o Espírito, você é o bloqueio que não deixa o Espírito Santo avançar. Agora, Douglas, como que o Espírito Santo pode avançar nessa limpeza, nessa obra que ele está fazendo na minha vida? Através do jejum, da oração e da Bíblia. Nada de errado com as profecias, mas não é uma profecia que é a coisa principal. Aliás, a Bíblia fala que nós devemos prová-las. Se nós devemos provar as profecias, porque pode acontecer em alguma ocasião dela não ser verdadeira. E aí o que acontece? Qual que é a base que eu tenho, Deus? Eu tenho a base que é a palavra de Deus. E ela precisa ser suficiente. E eu estou trazendo essa palavra hoje, não é como uma cobrança, é só como uma alerta para você de que você já tem tudo o que você precisa para a sua libertação, para a mudança da sua casa, porque na realidade, veja bem, se a Bíblia não mudar a sua casa, se a oração não mudar a sua casa, se o jejum não mudar a sua casa, deixa eu te falar uma coisa aqui, não acha que o presbítero Douglas, pastor Daniel, pastor Agel, o profeta Gabriel, ninguém vai fazer nada por você não. Porque às vezes, bem é verdade que somos usados nos dons, e louvado seja o nome do Senhor pelos dons, porque a igreja é edificada através dos dons. Mas, na realidade, a obra de transformação que acontece na sua vida, ela é através da palavra. Não existe nenhuma profecia maior do que essa palavra. Não existe nenhuma revelação de Deus maior do que essa palavra. Não existe nada, sonho, visão, nada que alguém
que seja maior do que essa palavra. Aliás, quero te sugerir que se não tiver baseado nessa palavra, cuidado. Porque a palavra de Deus, ela é a verdade. E essa palavra está falando, sabe o que, Diogo? Que eu preciso morrer. Mas o Douglas não gosta de morrer. Você sabe que eu gosto de ser um pouco engraçado, né, irmão? Os irmãos que me conhecem há mais tempo, igual o Júnior Alela aqui, sabem disso. Mas o senhor falou, Douglas, você vai ficar engraçadinho ou você vai pregar a palavra do jeito que eu quero? Você vai agradar as pessoas ou você vai me falar a verdade do meu evangelho, que é confronto? Porque bem verdade, deixa eu te falar uma coisa, querido. Eu gosto, e o Espírito Santo fala assim, você sabe que você gosta de pregar uma mensagem avivada. E quem não gosta de ir na igreja e ter uma mensagem avivada? Mas o Senhor falou assim, mas e se eu te chamar para confrontar, como que você vai fazer? E às vezes que nós precisamos entender isso, e o Senhor falou muito forte comigo, que na realidade, Jesus, quando ele chegou para Nicodemos, ele falou, Nicodemos, você precisa nascer de novo. E aí, o que acontece? Nicodemos vai falar, não, Senhor, mas como que pode acontecer isso? Eu vou entrar no ventre da minha mãe e vou sair de novo? Não. E o Senhor Jesus falou, você precisa nascer de novo. Se você observar, Jesus vai falar com ele 3 vezes. E eu vejo um Jesus muito direto, ele fala, você precisa nascer de novo, você precisa nascer de novo, você precisa nascer de novo. E é basicamente isso que nós precisamos da parte de Deus. Por quê? O interesse é que já não viva mais você. Como assim, Douglas? Eu não vou ter vida, não vou fazer nada. Não é isso. Você vai ter vida, você vai ser feliz, você vai ter uma vida abundante em Jesus. As jovens que estão aqui vão encontrar seu esposo, elas vão se casar. Os jovens que estão aqui vão se casar também. Os que estão buscando um parceiro vão encontrar. Deus tem tudo de bom para você. Mas essa vida do velho homem, Wallace, ela precisa morrer. Ela precisa acabar. Por quê? Porque só ela morrendo, o Espírito Santo vai ter o espaço para fazer aquilo que ele precisa fazer. Quem está comigo, diga amém. Amém. Agora, abra sua Bíblia comigo em João 3, versículo 30. Alguém está aí? Você quer ler, irmã? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Por que eu preciso morrer, Douglas? Porque se você não morrer, ele não vai poder crescer. E aí, quando João Batista está falando assim, olha, é necessário que eu diminua. Agora, veja bem o cenário. Quem era o popular da época ali, ministerialmente falando? João Batista. Quem estava fazendo um alvoroço lá e o pessoal, todo mundo comentando, João está batizando, aquela coisa toda. Mas quando Jesus chega, João, quando ele encontra Jesus, é igual eu e você. Quando nós encontramos Jesus, não interessa o que nós estávamos fazendo antes. A partir de agora, é necessário que eu diminua e ele cresça. Esse diminuir aqui, lógico, eu estou conjecturando, esse diminuir aqui é exatamente a sua morte. Porque você começa a morrer para você, você começa a diminuir, mas ao mesmo tempo você dá o espaço para o Espírito Santo começar a crescer dentro de você. E eu quero louvar a Deus pelo ministério de João Batista, um homem que sabia quem ele era, sabia o que ele estava fazendo, qual que era o ministério dele e aonde ele tinha que parar. Não, de agora em diante é necessário que ele cresça. E essa palavra para você nessa noite, que o necessário na sua vida é que o Senhor Jesus cresça em você. Porque só Jesus, só assim, você vai começar a produzir frutos que são dignos de arrependimento. Agora, para comigo aqui um pouquinho. Mateus 3,8, se eu não estiver enganado.
Alguém está aí? André? É o versículo produzir frutos. Mateus 3:8. Dai, pois, frutos dignos de arrependimento. Na minha tradução diz produzir frutos dignos de arrependimento ou dar frutos. Então veja bem, a única pessoa que pode fazer você dar fruto é o Espírito Santo, mas ele precisa primeiro limpar a terra, tirar os obstáculos. Aí se você for lá na passagem do semeador em Lucas 8, vai falar sobre a parábola da semente. A semente é o quê? A palavra de Deus. A terra é o quê? O seu coração. E aí essa semente vai ser plantada nessa terra que foi limpa através do Espírito Santo. Essa semente vai crescer e essa semente vai dar fruto. A única possibilidade de você frutificar é através do Espírito Santo. Não existe uma outra possibilidade. Você precisa realmente produzir frutos, e esses frutos têm que ser frutos dignos de arrependimento. Agora deixa eu parar aqui um pouquinho, querido. O que você entende como frutos dignos de arrependimento? Será que eu poderia dizer que esses frutos são atitudes contrárias à que eu tinha anteriormente? Mudança de direção? Porque se eu mentia, agora que eu tenho Jesus e eu produzo frutos dignos de arrependimento, eu não minto mais. Eu, por exemplo, que era um adúltero, agora que eu tenho frutos dignos de arrependimento, eu já não adultero mais. Eu que era uma pessoa falastrão, agora que eu tenho frutos de arrependimento, eu não sou mais um falastrão. O que eu estou te dizendo é que precisa haver uma mudança notória nas nossas vidas depois do nosso encontro com Cristo. João Batista falou, a partir de agora, o interessante agora, André, não é eu aparecer no cenário mais. O interessante agora não é a minha imagem, não é a minha aparência. O interessante agora, pastor Pedro, é que Jesus apareça. Que ele cumpra o ministério dele. O que eu fiz até agora, deixa para lá, mas agora, a partir de agora, é Jesus. Por quê? Porque quem precisava ser visto, sabe quem era? Jesus. Você sabe quem que precisa ser visto na sua vida? É você ou é Jesus? Mas para ele ser visto eu preciso? É isso aí, gente. Para ele ser visto, eu preciso abrir mão de mim. Por isso que Paulo vai falar assim, olha, já não vivo mais eu, mas agora quem está vivendo é Cristo. Paulo vai falar, quer saber de uma coisa? Eu decidi o seguinte, eu vou lutar contra minha própria natureza, porque se eu matar a minha natureza, eu abro mais espaço para que Cristo possa viver em mim. Então, esses frutos dignos de arrependimento, nós precisamos, e agora veja bem, eu não digo que na Bethesda nós não vemos muito isso aqui, mas eu já convivi em várias situações que a pessoa aceitou Jesus, a pessoa veio para a igreja e ela está há anos ali, e eu entendo que cada um tem um processo, Deus tem um tempo, eu entendo tudo isso aí, não estou apontando para ninguém, mas precisa haver uma mudança, tem que haver uma mudança de direção, o que é o arrependimento? É literalmente isso. Você fazia algo, você vê que aquilo não é bom, você aceita Jesus, pede Ele para te remir, Ele te justifica através do sangue que Ele derramou lá na cruz do Calvário, você foi justificado porque você se arrependeu, correto? Quando eu me arrependo, eu não faço mais. Alguém bate o carro aqui todo dia? Não? Olha lá, tem alguém que bate o carro todo dia? O pecado passa a ser um acidente de carro na minha vida. Ninguém bate o carro todo dia. Tem que vigiar bastante, entendeu? Ninguém bate o carro todo dia. Mas você precisa entender que essas coisas eventualmente vão acontecer, Deus vai te perdoar, existe a graça, mas não é todo dia, porque a sua vida começa a mudar. Você toma outra direção para a sua vida. Amém? Agora, veja bem, esses frutos dignos de arrependimento, eles são o meu testemunho. Entende isso? Você precisa ter um testemunho. Qual que é o seu testemunho? Poxa, aquela pessoa mudou. A minha tia, eu acho que ela foi em algum lugar, mas eu queria que ela estivesse aqui nesse momento. Porque teve uma vez, a minha tia falou assim, não, Douglas, eu não vou deixar você morar aqui em casa, não. E eu era terrível, irmão, e na época eu fiquei muito bravo, porque eu ia fazer essa minha parente, meu sangue, nem para me dar acolhida aqui e tal. Só que eu era terrível, irmão. Eu desonrava a casa dela, eu não obedecia às regras.
Entendeu? E aí ela falou assim, você pode vir cá comer. Foi uma época de luta na minha vida aqui, um deserto, não vou nem ficar lembrando não, que não é bom ficar lembrando dessas coisas não, né? Mas você pode vir aqui comer, Deus, mas te aceitar aqui dentro eu não te aceito, porque eu era terrível. Você vê se uma placa pecado, podia olhar lá que estava o meu rosto lá. Entendeu? Uma pessoa desagradável, uma pessoa que ninguém gosta de estar perto. Entendeu? E aí quando eu me converti, tinha um rapaz que morava lá com a minha tia, quando eu converti, eu estava passando prova ainda. Só que o rapaz mudou, aí ela precisava de alguém para ajudar a pagar o aluguel, entendeu? Aí ela falou assim, Douglas, o rapaz mudou aqui, então, se você quiser vir mas é só usar o quarto, não é usar a cozinha, né? Só o quarto e o banheiro e mais nada. Ela tinha que estar aqui agora, ela não está. Para ela confirmar para vocês, mas pode perguntar para ela depois. Eu falei, não, tia, tá bom, eu vou, estou sem lugar de ficar mesmo, eu vou ficar aí. E aí passou umas 2 semanas, ela falou assim, Douglas, o negócio é o seguinte, eu já estou cozinhando para o seu tio e seu sobrinho aqui mesmo, se você quiser participar da compra, você participa também. Aquele jeito antigo de quando a gente chegava na América, eu lembro 20 anos atrás. Eu falei, não, tia, amém, glória a Deus, é bênção, né? E fui para o meu quarto dobrar de Jesus. Porque quando eu entrei lá, ela me recebeu, mas eu sabia que era por causa que ela precisava ajuda no aluguel. Eu falei, não, Jesus, se o Senhor é na minha vida, o Senhor vai fazer uma mudança. E eu comecei a orar naquele quarto e pedir ao Senhor para transformar. Aí passou mais umas 2 semanas, ela falou, eu estou vendo aí que você está sem telefone, se você quiser usar o telefone aqui de casa, para você poder comunicar, fazer o que você quiser, que eu fiquei sem casa, sem telefone, sem lugar de morar. Deus falou assim, eu quero ver se você converteu mesmo. E daí, eu falei, amém, glória a Deus. Entrei para o quarto e agradeci mais uma vitória. Aí consegui comprar um carrinho, graças a Deus. Eu bati a porta, quando eu fechava a porta dele, ele caía um pedaço no chão. Toda vez que eu fechava a porta, caía um pedacinho no chão. E Deus foi muito fiel naquela época. Chegou aqui de novo, vai lembrar disso. E aí eu fiquei morando lá naquele quartinho. Eu estou falando daquele quartinho que eu aluguei naquela época, lá na Broad Street, debaixo do basement lá que eu morava. E aí esse carro um dia estragou. Eu acho que ela nem sabe disso, mas vou contar para ela agora também. E aí, o que acontece? O carrinho estragou e eu levei para o mecânico, não fui trabalhar. Cheguei em casa mais cedo e entrei para o meu quarto. Só que ela chegou do serviço e não viu o carro lá. Então o que ela deduziu? O Douglas não está em casa. Aí ela ligou para minha tia Ana, lá do Brasil. E naquela época, como eu não tinha telefone celular, quando alguém da igreja me ligava para lá. Tinha uns irmãos que tinham ligado pedindo oração e tal. E aí e eu lá no meu quarto, né? No meu mistério, e ela não sabia que eu estava em casa, atendeu a minha tia e falou assim, Ana, eu acho que o menino converteu mesmo agora, viu? Agora eu acho que converteu. Está até orando para os outros, largou o negócio de mulher, largou prostituição. Eu estou achando que converteu mesmo. Vamos ver mais para frente. Mas o que eu estou te dizendo... Eu falei coisa que eu já falei tudo ruim já. Ela falou assim, você pode vir cá comer, mas aceitar você aqui, eu não te aceito aqui não. Mas o que acontece? Ao ponto que os frutos foram mostrando uma mudança. Eu não precisei falar para as pessoas que eu mudei, André. Os frutos começam a falar por si só. Por isso que essa mudança na nossa vida ela é tão importante, porque quando você começa a dar fruto, deixa eu te falar uma coisa, quando você passa perto de uma mangueira, talvez cheia de mangueira, o que você olha? Você olha a árvore ou você olha os frutos? Você nem observa, é a patrícia. Não, você viu o que a irmã fez? Que bem a patrícia. Vê o fruto. Então é importante você produzir frutos que são dignos de arrependimento, porque isso gera o seu testemunho. O cristão precisa ter testemunho. E agora eu vou chegar na parte que eu vou apanhando, tá? E tudo que eu estou falando para vocês é que o Espírito Santo tem trabalhado em mim, e o que o Espírito Santo de Deus tem me falado. Agora, veja bem. Eu preciso morrer e eu preciso realmente deixar Cristo tomar conta da minha vida. É Jesus que precisa viver em você. Agora, vamos fazer uma análise aqui. Eu saio para trabalhar, mas o pastor Pedro. E aí, deixa eu ver se essa análise vai dar. Eu acho que vai dar certo aqui. Aí nós encontramos alguém na rua precisando de uma ajuda. Eu preciso agir como? Como eu, normal, eu precisaria agir como Jesus iria agir naquela situação. Porque agora eu tenho Cristo. O interessante não é eu aparecer, é Jesus aparecer através de mim.
Entendeu? Jesus que precisa aparecer. Então eu saí com ele, aconteceu uma emergência, aconteceu alguma coisa, alguém precisa de uma oração. As pessoas não têm que estar vendo o pastor Pedro e nem o presbítero Douglas. Elas têm que estar vendo Jesus. Isso é uma coisa que sempre me marcou, querido, porque tinha uma irmãzinha na igreja lá da Rua Jó, que um dia eu fui lá na consagração delas, e eu errei, porque eu não sabia que era só mulher, mas aí eu estava tanto na fé, tanto naquele, sabe? Falei, não, tem consagração, fui para a igreja. E aí aquela irmãzinha fez um círculo de oração assim no final, irmão, era irmã de Coca, eu não lembro o nome dela, muitos anos atrás, isso eu tinha meus 16 anos, e era aquele círculo assim de mulheres, e eu era o único bendito ao fruto lá, mas eu falei, não, eu vim aqui, é só mulher, mas não vou perder minha bênção também não, eu vou levar minha bênção embora. E eu lembro que aquela irmã, quando ela tirou a mão de uma irmã, e foi passar a mão para a minha cabeça, tinha uma bola de fogo na mão dela. E na hora que ela pôs a mão na minha cabeça, eu sentia o meu corpo queimando de cima até embaixo. Uma coisa assim, fenomenal. Então, assim, Jesus vai mudando a nossa vida, Ele vai transformando. Já sentiu? Pastor Daniel, eu estava convertido há pouco tempo. Pode falar no microfone para sair no... Deixa eu abençoar a sua mão, porque eu faço, né, as coisas da culinária, e na hora que ele estava abençoando, eu falei assim, pastor, tira sua mão de cima da minha. Ele falou assim, ué, por quê? Está muito quente. Eu senti aquilo. Aí ele falou assim, uau. Então, assim, a gente sente, né, a diferença da pessoa que nos abençoa. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, aquele dia foi uma experiência muito, muito grande, e Jesus foi mudando. Então, Jesus, ele quer mudar, Ele não quer que você apareça mais, porque eu não via o rosto daquela mulher naquele dia, eu via o Senhor Jesus nela. O que eu estou falando para você é que quando eu olhar para você, Carmen, eu não quero ver a Carmen, eu quero ver Jesus. O mundo lá fora, quando olhar para nós, eles não estão querendo ver o Douglas. Você entende isso? Na verdade, talvez eles até estejam querendo me ver, mas a necessidade deles não é ver o Douglas, é ver você. Então, o nosso testemunho, ele vale muito. E aqui é a parte que eu apanhei bastante, então deixa eu entrar nela aqui, que eu entro aqui, já fecho a mensagem, nós todo mundo vamos orar, e os jovens vão ensaiar, e vai ser uma bênção. Agora, veja bem, querido, quando nós morremos, nós deixamos as coisas que nos impedem de servir a Deus. Isso vai ser um processo, algumas pessoas vai ser mais rápido, outras mais lento. Mas o que é que te impede de servir a Deus? O que é que fica te incomodando de mover para frente? O que é que fica, tipo assim, sabe, tentando... Você quer morrer? Porque, gente, presta atenção nisso aqui. Analisa comigo. Quem vem no culto de quarta-feira, quer ou não quer alguma coisa com Deus? Tem que querer, irmão. Aqui tem gente que de Ursa, tem gente de Lexington, tem gente de Hudson, Berlim. Então você precisa querer alguma coisa com Deus. Só que você realmente precisa deixar algo para que o Senhor possa mover na sua vida. E o maior interessado em fazer essa transformação é o Senhor. O problema é aquilo que eu falei no domingo, nós às vezes não queremos essa morte, porque nós gostamos demais de determinada área da nossa vida, nós gostamos demais do nosso jeito de ser, nós gostamos demais do jeito que eu já estou acostumado. Deixa eu te dar um exemplo. A minha avó, ela usa saia e anágua desde quando eu conheço ela. Ela é da Assembleia de Deus. E ela anda 7 quilômetros para ir para o culto e 7 quilômetros para voltar. A metade dos 7 quilômetros tem energia da rua e a outra metade é na lanterna. Entendeu? E ela vai ser salva daquele jeito. E louvado seja Deus por isso. Entendeu? Só que aí eu vim para os Estados Unidos, aqui o tempo é frio. E eu comecei a ver as irmãs de calça na igreja. E eu não estou pregando aqui sobre costume nem nada, mas aí o que acontece? Aí eu fui aprender, falei assim, olha, na realidade, não é pecado a irmã usar uma calça, porque naquela época a gente pensava, não, tem que usar assim, 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 certo? Só que a minha avó, ela já faz isso quantos anos? Então, aí o que acontece? Como que você muda a cabeça dessa pessoa? Entendeu? Deixa o Espírito Santo de Deus salvar ela lá do jeito que ela está lá naquele, porque lá na África também ele vai fazer de um jeito, cada local, e aqui ele está fazendo de outro. Mas por que eu dei esse exemplo? É porque você, depois de muitos anos de convivência com você não quer deixar o Espírito Santo mudar você. Você passou a gostar do você que está dentro de você. Nossa, foi tanto você entendeu o que eu quero dizer? Vamos mais uma vez. Você, de tanto tempo que você convive com você passou a gostar e se acostumou com esse você que está dentro de você.
Por isso você não quer deixar o Espírito Santo mudar você. Ficou confuso ou deu para entender? Deu para entender? E aí, às vezes, esse você que está aí dentro, ele pula na frente do cenário. Irmãos, uma das coisas que eu mais, de tudo que eu aprendi, né? Isso aqui eu tenho anotado aqui, mostrar para vocês vão entender. Eu tenho anotado aqui o objetivo: respeitar o tempo, observar o Espírito Santo na igreja, ser fiel na palavra, quantidade justa. Porque se eu pudesse pregar 4 horas, eu pregava, irmão. Mas aí eu estou me moldando porque eu preciso respeitar o tempo. Eu preciso observar o Espírito Santo da igreja. Às vezes a gente traz um esboço e a gente está doido para concluir aquele esboço, mas o Espírito Santo de Deus está movendo do outro lado, eu tenho que aprender onde é que ele está. Mas a gente acostuma tanto que tem hora que você... Entendeu? Então você precisa realmente averiguar. E a pergunta que eu tenho para você hoje é: o que acaba te bloqueando de progredir na fé? O que acontece? Você precisa falar: Espírito Santo, o que acontece comigo? Por que eu desanimo? Por que eu tenho dificuldades? E o Espírito Santo, ele não vai te apontar defeitos, ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Tem pessoas que dizem: mas eu não oro tanto, eu não faço isso. Irmãos, deixa eu te explicar uma coisa: isso não é uma competição. Só que eu entendo o que o pastor está dizendo. Sabe por quê? Imagina se você tem uma igreja de 100 pessoas. Essas 100 pessoas, irmão Júnior, elas oram. Essas 100 pessoas, elas jejuam. Essas 100 pessoas leem a Bíblia. Essas 100 pessoas entram para o seu quarto, Mateus 6,6. Fecha a sua porta e vai orar a Deus no secreto. Qual que é a chance do Espírito Santo orientar cada uma dessas pessoas de forma diferente para um propósito só? Nenhuma chance. Porque ele está trabalhando para o reino de Deus. O objetivo do Espírito Santo é um só. Então, Douglas, por que eu preciso morrer? Eu preciso morrer porque eu preciso produzir frutos, e esses frutos precisam ser dignos de arrependimento, que é tipo assim. Vamos dar o testemunho do irmão que fugiu da minha memória agora, Zaqueu, que subiu na árvore. É Zaqueu mesmo, não posso errar aqui não, misericórdia. Irmão, só a presença de Jesus na casa dele fez ele converter. A Bíblia não dá nenhuma conotação de Jesus falando assim: você tem que converter, você tem que morrer, igual o irmão Douglas está falando aqui. A Bíblia não fala isso. Mas a presença do Senhor na casa fez ele falar: quer saber de uma coisa? Se eu tenho alguma coisa de errado, que eu arrumo tudo. Se eu estou devendo alguém, se eu destituir alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Porque isso que a presença de Deus vai realizando na nossa vida. E o tempo parece que não é muito meu amigo. Mas vamos lá. O que acontece, irmãos? Por que eu preciso dessa morte? Porque quando eu morro, para mim, o Espírito Santo faz a obra dele. E a obra do Espírito Santo produz testemunhos. E ela produz testemunho para as pessoas que convivem com você. Irmão, deixa eu te falar aqui, isso aqui é algo sério demais da conta, é muito sério. O seu maior testemunho não tem que ser aqui na igreja. Lógico, aqui você tem que dar um bom testemunho. Mas, em modo geral, todo mundo vem bem arrumado, todo mundo chega com o seu carro zero, todo mundo chega com a sua família bonita, as roupas combinando. Mas o seu maior testemunho, a maior prova do seu arrependimento, a maior prova de que você tem morrido e que Cristo vai aparecer em você, é lá dentro da sua casa, na sua família. A maior prova que você tem que dar testemunho é para a sua esposa. Imagina, a sua esposa tinha pensado: esse homem não morreu nada, ele está vivinho ainda, está vivo demais. Então, na verdade, o nosso maior testemunho é dentro da nossa casa. É com a nossa esposa, é com nossos maridos, é com os nossos filhos, é com as pessoas do nosso convívio. Por quê? Presta atenção nisso aqui. E talvez você não seja o caso, mas talvez você concorde comigo. Nós damos mais prioridade de preocupação para as pessoas de fora que não são crentes? Sim ou não? Não, eu sou crente, eu tenho que dar um bom exemplo para aquela pessoa. E você está certo, você tem que dar um bom exemplo para essa pessoa. Mas o maior exemplo você tem que dar na sua casa. Sabe, o casamento, ele muda quando você muda. E você, às vezes, preocupa muito com a pessoa mudar.
Eu me lembro que eu pedia muito a Deus para minha mulher mudar. Eu não peço. Deus fez a obra, Ele faz a obra. Só que eu preciso mudar. Mesma forma, Priscila. O Senhor fez a obra na vida dela, as coisas vão se ajeitando. Então, assim, na realidade, essa mudança é deixar Jesus aparecer em você. É falar, Senhor Jesus, aparece em mim. Eu fico lembrando de Moisés, quando ele sai e o rosto dele reluzia, o rosto dele estava cheio da presença de Deus, querido. No tempo de hoje, é isso que precisa acontecer. Ou você não acha muito... por favor, me entenda bem, eu não estou julgando, tá? Me entenda isso. Cada caso é um caso, eu não estou julgando nem apontando o dedo. Mas você não acha estranho pregar o evangelho e a sua casa não ser transformada? Você não acha estranho você pregar para um de fora, mas você não ganhou nem os da sua casa ainda? Nem os da sua vizinhança? Você não cumprimentou nem, evangelizou o rapaz, alguém que mora do lado do seu apartamento ou do seu condomínio? O que eu estou te dizendo é que a obra que o Senhor quer fazer nas nossas vidas é uma mudança diária, mas é uma mudança realmente das pessoas ver a diferença em você. Porque se a pessoa não vê uma diferença em você, como que ela... Vamos dar um exemplo, lógico. O Espírito Santo de Deus está trabalhando dentro de você, correto? Mas para uma pessoa que não é crente, uma pessoa que não tem Deus, vamos supor aqui uma situação. Lógico que essa aqui é uma situação drástica, né? Mas tem um pastor amigo meu lá no Brasil, que ele é pastor e a mulher dele, ela faz obra de magia negra. Quem você acha que tem que dar um bom exemplo dentro dessa casa para converter essa mulher? Ele. Então, às vezes, nós nos preocupamos em dar um bom exemplo e realmente a gente até aguenta humilhação lá fora, abaixa a cabeça, porque agora eu sou cristão. Mas essa mudança precisa acontecer dentro do meio onde eu convivo. Entende isso que eu quero dizer para você? E isso é morrer, sabe por quê? Porque nós não... Irmão, presta atenção aqui, deixa eu falar para você uma coisa aqui. Quem aqui gosta de perder a razão? Você entra numa discussão, quem gosta de perder a razão? Hã? Não, calma, vou chegar ao irmão. Aí, ô irmão, você revelou muita coisa a seu respeito aí agora. Júnior, eu acho que o irmão ali... Pode anotar o nome dele, pode anotar na lista aí. Mas vamos ser honestos aqui, é só eu ou você também não gosta de perder a discussão? Vamos ser honestos. Agora, presta atenção. Se eu morrer para isso, qual que é a chance de eu trazer paz para dentro do meu lar? Qual que é a chance da pessoa que quer discutir comigo ver Jesus em mim? Irmãos, nós mostramos muito pouco a face de Jesus. Vou repetir, nós mostramos muito pouco a face de Jesus. E eu entendo, cada um está no propósito, cada um está no tempo. Não estou aqui para criticar ninguém, eu estou falando com vocês em amor. Mas a única forma de Cristo aparecer em mim é se eu conseguir morrer para o meu eu. E isso eu tenho encontrado a coisa mais difícil do Evangelho. Tem muitos anos que eu sirvo a Deus. Para ser mais preciso, 2 anos na minha adolescência, desviei aos 16, até agora, então tem mais ou menos 18 anos no total. 18 não, 20 anos, né? 18 mais 2, 20. A coisa mais difícil que eu tenho encontrado até hoje é negar eu mesmo. Falar, eu vou deixar a Priscila ter razão. Ou vice-versa, a Priscila falar, eu vou deixar o Douglas ter razão. Não acontece muito frequente. Brincadeira, queridos. Na verdade, é quase mais eu mesmo. Porque o Senhor falou para mim, Douglas, qual que é, no caso, a sua preferência? Você ter uma casa edificada e que mostra Jesus ou ganhar a discussão? Entende? Agora, você sabia que Deus nos chamou para servir? E nós não gostamos de servir. Agora, como que eu quero servir a Deus se eu não gosto de servir? Eu estou falando de mim, tá? Eu gostava muito de ser servido. Hã?
Eu estou morrendo, Júnior. Me ajuda na minha morte. Você está entendendo? Então, na realidade, você precisa entender, Senhor, você precisa identificar, Senhor, aonde é que eu preciso? E eu queria falar mais sobre isso no domingo, no sentido de que, aonde que você realmente precisa morrer? E isso não é uma questão porque da minha esposa, por causa das minhas filhas, ou por causa de vocês que estão aqui na igreja, ou por causa do ministério, ou por causa de nada que eu estou dizendo isso. Eu estou dizendo isso, sabe por quê? É porque se eu quero que Jesus apareça na minha vida, você está aqui por quê, querido? Você está aqui por quê? Qual que é a razão? O irmão Jean, ele vem aqui toda segunda, ou às vezes na quarta, para me ajudar ali na contabilidade. Qual que é a razão da gente vir aqui? Tem dia que ele chega cansado do trabalho dele, deixa filho, esposa, mulher para vir aqui, sai de Milford, vem aqui para dedicar. Você está achando que é por causa de ministério, que é por... Não é, querido. É porque a todo tempo eu quero que Jesus apareça em mim. Agora, a pergunta que eu quero que eu faça para você, você não precisa responder. A sua esposa vê Jesus em você? Porque nós somos, supor, seu sacerdote do lar. E seu sacerdócio seria a imagem de Cristo dentro da casa, amém? Ela vê esse Cristo lá dentro da casa? Você vê Cristo na sua esposa lá dentro da sua casa? Os seus funcionários, e isso é uma coisa que o Senhor me apertou demais, os meus funcionários veem Cristo em mim? Os seus funcionários estão vendo Cristo em você? Você está entendendo isso? Como seria o dia de uma pessoa que está com o dia totalmente arruinado? A pessoa acordou cedo, está um dia terrível, o dia dela está arruinado e do nada ela encontra o André na frente dela. Como seria o dia dela? O que Jesus faria se ele estivesse no lugar do André? Seu marido deixa um copo lá. Aquele copo, né? Homem tem essas coisas, o copo que não volta para a pia. Parece que ele tem uma coisa, você tenta levar para a pia, mas ele resiste. O sapato, às vezes você tenta colocar ele no lugar, querido, ele resiste, ele não encaixa, ele cai, ele vira uma... Mas você já parou para imaginar, se você for falar assim, eu vou brigar aqui, mas o que Jesus faria nessa situação? A pergunta que eu estou fazendo para mim desde segunda-feira é, o que Jesus... Oi? Aí, está vendo? Aí já estava falando do Espírito lá que tem que repreender, viu? O que Jesus faria nessa situação? Jesus faria uma briga, causava um terror dentro da casa, ou Jesus... Agora, calma lá. Eu estou dando um exemplo, vocês estão muito apavorados no exemplo que eu dei, começou a haver uma tensão no santuário. Tem uma tensão agora no santuário. Mas Jesus, o que ele faria? Talvez Jesus iria fazer ele uma, duas vezes, ia guardar o tempo daquela pessoa ser transformada, orientando com amor e movendo de uma maneira diferente da que nós movemos sempre. Então, eu quero dizer para você nessa noite, querido, que Jesus, nós precisamos aproximar mais de Jesus. E nós precisamos aparecer menos. Eu sou muito engraçadinho e o Senhor tem realmente me podado nessa área de... irmão, não é interessante eu aparecer. Não é interessante você aparecer. Sabe por quê? O Douglas não pode curar ninguém. O Douglas não pode salvar ninguém. O Douglas não muda a vida de ninguém. Você está entendendo? O Douglas não faz milagre na vida de ninguém. Aí o Senhor falou para mim assim, então é você que tem que aparecer ou eu que tenho que aparecer? É o Senhor que tem que aparecer. Entende isso? O milagre na sua vida, como cristão, é deixar Jesus aparecer em você. Sabe quando você vai ganhar? Cadê os evangelistas? Tem um evangelista ali atrás, tem mais um aqui. Hoje nós temos 2 evangelistas no santuário. Eu estou dizendo dos que eu tenho certeza, tá? Mas tem mais irmãos aí que Jesus está fazendo a obra. Sabe como é que você vai ganhar alma para Jesus? É Jesus aparecendo em você. É Jesus aparecendo em você.
Sabe como que você vai mudar a história lá da sua casa? Talvez você é a única na sua casa que é convertido. Você vai mudar através de Jesus aparecendo em você. E eu sei, querido, que nós temos facilidade para cumprir o schedule da igreja, cumprir a tabela, não é a tabela o nome, o schedule, me ajuda, por favor, a escala, obrigado, que o pastor nos passa. Só que a maior obra que Jesus está interessado em fazer é em você. Irmão, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Daniel, porque eu sei que eu tenho um chamado pastoral desde quando eu sou criança, o Senhor fala comigo sobre isso. Mas eu preciso te confessar algo, eu já tive alguns pastores na minha vida, e eu louvo a Deus por todos eles. Mas eu louvo a Deus demais pela vida do pastor Daniel, sabe por quê? Porque senão, futuramente, pode ser que eu seria um pastor almático, por causa do meu temperamento. De gostar de brincar, de gostar de fazer. Você está entendendo? Só que desde que o pastor assumiu essa igreja aqui, há 3 anos e meio atrás, o Senhor está me cortando e me cortando. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. É bom e é ruim ao mesmo tempo. Porque é bom demais que o Senhor nos ensina. Agora, o ruim, sabe o que é? É porque dói. Por isso que a gente não quer morrer. Por isso que você fica lá resistindo. Você vai resistindo. O Espírito Santo vem te dar ali um choque, te bate, e aí você está resistindo. Mas se você quer ser um cristão de verdade, permita que Jesus viva em você. Deixa Jesus realizar a obra dele. Hoje a minha oração é que eu pare de resistir. Eu preciso parar de resistir, irmãos. Irmãos, eu estou sendo honesto para você. O Espírito Santo, ele é o maior interessado em mudar a sua vida. Ele quer mudar a sua vida. Só que eu não posso dizer isso, porque o Espírito Santo ele é sempre paciente. E ele tem as mesmas características de Deus, ele é amor. Mas deixa eu te dizer algo, até quando você vai atrasar a obra do Espírito? Até quando você vai atrasar a obra? Não é a minha obra, não é a cobrança do pastor, não é a escala, não, a obra do Espírito. Porque deixa eu te dizer, peraí, ela não está aqui não, já saiu. Beleza, já fui lá para a salinha. Irmão, eu penso que ela ora muito por mim. Eu penso, não sei, mas eu penso. E aí o Senhor Jesus ele faz uma obra completa, porque quando ele muda um, ele vai mudando o outro também. Ele vai trabalhando no outro também. Ele vai transformando o outro também. Irmão, você já parou para pensar, os que são casados aqui? Levanta a mão rapidinho, os que estão casados. Você já parou para pensar que o seu cônjuge, ele é o seu sócio nessa empresa aí? Ele é o seu sócio. Se um quebrar, a empresa quebra. E deixa eu te falar uma coisa, acredita que demorou um tempo no casamento para eu descobrir que a minha mulher era minha sócia? É 50%, o irmão já está ali, olha onde é que a cabeça desse irmão foi, irmãos. Misericórdia. Mas o que eu estou dizendo é isso. Vocês que estão se preparando para o casamento, Deus abençoe que quando vocês chegarem ao dia do casamento, vocês já estejam preparadas. Vocês não vão precisar passar o tanto de perrengue que as pessoas passam, porque você já conhece Jesus, Cristo já está aí. Entende o que eu estou querendo dizer? Eu queria que vocês colocassem de pé, fui fiel ao horário, fui fiel ao time. O restante fica para depois.
E eu realmente falei sobre isso no domingo, e eu falei, Senhor, eu queria outra coisa para falar hoje. Tem uma lista ali com mensagens, mas como isso está queimando no meu coração, eu precisava compartilhar com você. Cristo é glorificado nas mudanças que Ele faz na sua vida. Jesus, quando estava aqui, Ele curava as pessoas. Pode vir para frente aqui, querido. Ele curava as pessoas. E o testemunho de Jesus rodava, todo mundo comentava. Por quê? Você acha que Ele fez uma mudança na vida de Lázaro? Você acha que Jesus fez uma mudança na vida de Bartimeu? Você acha que Jesus fez uma mudança na vida daquela mulher que estava lá no poço, que foi buscar água? Você acha que Jesus fez uma mudança lá no casamento? Que... Vem para cá, gente, vem para perto. Pode vir, pode chegar todo mundo pertinho. Pode vir todo mundo para cá. Então Jesus, ele é especialista em mudanças. Esse evangelho que não muda, que a pessoa fica do mesmo jeito, esse não é o evangelho bíblico. O evangelho bíblico é uma mudança de vida. E quando eu chegar aqui na igreja, eu não vou ver o irmão Júnior, nem o irmão Jean, mas eu vou ver Cristo neles. Cristo neles, querido. Um dia eu saí para evangelizar com o Santana, nós chegamos na Main Street aqui, e ele foi dar um panfleto para aquela mulher. E daí a mulher falou assim, não, eu não vou pegar porque eu não tenho tempo para ler isso. E ele falou assim, e se eu te pagar para você ler? Ela falou assim, daí eu leio. Aí ele falou para ela, quanto? Ela falou, $5. Ele arrancou $5 e pagou aquela mulher $5 para ela ler o panfleto de evangelismo. Você entende isso que eu estou te falando? Você acha que Jesus apareceu ali naquele momento? Eu nunca teria tido essa ideia. Mas Deus usou o Santana ali naquele momento. Então Jesus precisa aparecer em nós. Sabe quando nós vamos ganhar almas? Sabe quanto que a igreja Bethesda de Marlboro vai estar cheia de pessoas? Quando nós refletimos a imagem de Jesus. E não tem nada de errado com a igreja está uma benção, viu, querido? Não precisa ficar, está uma benção. Mas o que eu estou te dizendo é que o que Jesus quer fazer é te transformar de maneira tal que quando você for limpar a casa, a irmã que limpa a casa junto com você do lado vai sentir a presença de Deus. Quando você for fazer carpintaria, a pessoa que trabalha com você vai sentir a presença de Deus. Ela vai ter uma coisa diferente com esse rapaz. O rapaz que pinta com você, na verdade ele já é da igreja aqui também, ele vai sentir, vai ser os dois com a presença de Deus naquela van. Você lá no caminhão de concreto, Wallace, você vai transmitir a presença de Deus para as pessoas que estão do seu lado. E é isso. O evangelho é isso. É as pessoas verem a mudança que Jesus causou em você, porque elas vão olhar e falar assim, eu quero ter uma vida diferente. Amém? Você pode chamar a sua tia para mim, por favor, Estela? E eu queria orar com vocês nessa noite. Mas antes de orar, eu quero que realmente você pense, porque uma das coisas que Deus tem tirado do meu coração é essa empolgação. São coisas que nós precisamos pensar e falar assim, não, eu quero mudar. Tem tantos anos que eu já estou assim, mas eu quero mudar, entendeu? 38, pode falar. É difícil falar, né? O Wallace esteve no Brasil agora, né? Mês passado. Foi ficar rapidinho. Foi só uma semana. Tinha 4 anos, né? Que a família dele e a minha família não encontravam com ele. Quando ele chegou lá, eu não falei com ele, né? Mas a maioria mandou mensagem. Nossa, esse não é a pessoa que eu conheço, ainda que eu conhecia. Que maravilha, o Wallace está outra pessoa, está irreconhecível e tal. Eu falei assim, é o Espírito Santo, é Deus. E o meu maior testemunho é que o meu pai fez 70 anos, o Wallace esteve lá. Ele fumava desde os 15 anos. E o Wallace esteve lá e ele viu, aí no primeiro dia ele falou assim, meu genro e tal. Foi dar uma volta com o Wallace, aí ele não quis fumar perto do Wallace. E aí ele virou para o Wallace e falou, olha, eu tinha muita vontade de parar, mas eu não tenho alguém por perto que me dê um incentivo. Aí o Wallace e a mãe dele estavam juntos, aí falou assim, você crê que Deus pode te curar desse vício? E o meu pai, ele é tão crônico que ele já tentou parar outras vezes, e ele inclusive teve um AVC por causa que ele parou de fumar. E o médico falou, é porque ele tinha tomado um remédio, né, para tentar parar e não tinha conseguido. E
Ele fumou mais da metade da vida, desde os 15. E aí o Wallace falou com ele, olha, nós vamos orar e não sou eu. Foi a mãe do Wallace, né? A mãe do Wallace falou com ele, olha, você crê que Jesus pode te curar? E ele falou sim. E até hoje ele está sem fumar. Já faz um mês. Irmãos, tem mais algum testemunho que a irmã pediu para testemunhar? Eu senti no meu coração de dar oportunidade. Quem não me conhece, né, eu venho do alcoolismo e eu bebi muito a vida toda. Aí, conversando com a minha mãe falou, você não está com medo da imigração? Eu falei assim, não. Aí minha mãe falou assim, eu quero muito abraçar a nova Patrícia que é. E assim, quando eu ligo para lá, que é aniversário dela, que é Natal, alguma coisa, eles estão tomando um vinho, uma cerveja. Aí ela joga fora e fala assim, depois que você me ligou, eu não quero beber isso aqui, porque eu sei como que o inimigo queria destruir a sua vida. E aí ela falando, ela falou assim para mim assim, eu posso ainda beber, mas hoje eu não quero, porque você me ligou e eu senti algo diferente. E também ontem eu fui para Rodalho para trabalhar e o pneu, acho que está certo o nome, né? E o pneu do carro estava furado. O rapaz do correio veio e falou para mim, o pneu está furado, só que eu não entendi, chamei a menina. Aí a menina falou assim, nossa, agora, ai, Jesus. Aí eu comecei a falar, aí eu falei assim, thank you, obrigado. Aí ele deu a volta e falou para ela assim, eu vi algo diferente nessa mulher, eu vou trocar seu pneu. Ele falou em inglês. Aí eu falei assim, tá vendo? Isso é a diferença. Ela também é evangélica. Uma mulher que ora, uma mulher que pede a Deus, se não for para o Senhor comigo, que eu não vá. E aí ele fez assim, eu vou trocar o pneu. Tem mais alguém que tem um testemunho rápido? Amém. Tem mais alguém que quer dar um testemunho rápido do que o Senhor tem feito na sua vida? Amém. Nós vamos orar. Irmãos, deixa eu falar uma última coisa para vocês. Tem pessoas aqui que têm chamado. Ministério. Tem levitas aqui. Tem obreiros aqui. Tem pessoas que já foram consagradas aqui. Vamos quebrar essa barreira e deixar o Espírito Santo realizar a obra dele? Vamos quebrar essa barreira e deixar o Espírito Santo trazer você. Presta atenção nisso aqui. O Espírito Santo vai te trazer para o seu potencial total na presença de Deus. Quantos por cento você entregou ano passado? Não precisa me responder, mas seja honesto com você. Eu sei a minha porcentagem. Só que eu podia ter entregado muito mais. Eu podia ter feito muito mais. Então, que o Senhor Jesus possa te usar e que o Senhor possa... Essa barreira que tiver, vamos quebrar ela hoje. Eu queria pedir a Priscila para estar nos guiando em oração. Eu vou passar um dia na sua mão e aí você coloca a mão na sua cabeça. E a oração é essa: Senhor, me ajuda a romper essa barreira. É essa barreira aí que o Espírito Santo está me pedindo hoje. Se você souber qual é ela, você pode entregá-la na sua oração. Não precisa expor para ninguém. Você entrega o Espírito Santo na sua oração e fala: Senhor, a barreira é essa. Porque geralmente cada um de nós sabemos qual é. E daí nós vamos estar ungindo você. Amém? Amém. Amém. Só os irmãos com a paz do Senhor. Algo que o pastor tem falado conosco essa semana, comigo e com o Douglas. E ele falou isso no culto ontem. Eu peguei bem o finalzinho do culto. E eu creio que essa é a chave. É render ao Senhor aquilo que a gente não consegue fazer. Tem coisas que você não vai conseguir matar sozinho. Tem coisas que você já tentou morrer e não conseguiu. A chave para virar é render ao Senhor. E o pastor estava ministrando isso ontem. Que o Senhor venha revelar a você como você tem que render a Ele. E ontem, no meu período de oração, eu falei: Senhor, eu estou rendendo a Ti. Eu não sei como render, mas eu comecei a falar: eu rendo a Ti isso, eu rendo isso, eu rendo isso. Aí você vai começando a sentir o mover do Espírito Santo e Ele vai te guiando. Então, se você não sabe como fazer, se você já tentou tantas vezes e não deu certo, renda ao Senhor. Porque você mesmo não pode fazer nada, mas o Espírito Santo, o dono da obra, o dono da sua vida, ele sabe como fazer. Então, que nessa oração você renda ao Senhor o pouquinho que você precisa entregar para Ele ainda, ou aquele tudo que você precisa entregar, ou essa área, como o Douglas falou, que você precisa entregar,
Hoje é a noite de se render. Renda. Que o Senhor traga, minha oração nessa noite é a mesma que o pastor fez ontem. Que você receba uma revelação de como se render ao Senhor. Não somente com palavras, mas que você se renda ali no período de oração com revelação. Que a revelação do Espírito Santo desça sobre a sua vida. E eu já estou orando neste momento. Que o Espírito Santo venha com uma revelação nova de se render. Porque como você se rendeu há 10 anos atrás foi uma coisa. Como se você se rendeu diante do Espírito Santo há um mês atrás é uma coisa. O Senhor quer trazer uma revelação nova de como se render diante dEle. Para que você venha matar aquilo que precisa matar. Que você venha vencer aquilo que você precisa vencer. Que você venha arrancar a barreira que precisa ser arrancado. Que o Espírito Santo de Deus nessa noite te toque com uma revelação de rendição. Se renda ao poder do Espírito, se renda ao poder do nome de Jesus, se renda a Ele, entrega a Ele. Fala: Senhor, eu não consigo morrer nessa área, eu não consigo vencer nessa área, toda vez que eu tento eu não consigo, então eu rendo a Ti, porque é o Senhor quem pode fazer. Espírito Santo de Deus, vem nessa noite, venha tocar as nossas vidas. Espírito Santo, nós rendemos a Ti agora, nós rendemos a Ti aquele local, aquela área, aquele momento, aquela coisa, aquele hábito, aquela vida, aquele local. Eu rendo a Ti porque eu não estou conseguindo, mas Tu és o Deus que pode todas as coisas. Aleluias. Nos ajuda, Senhor, a morrer para nós mesmos e a viver para Ti. Nos rendemos ao Teu nome, Senhor Jesus. Nessa noite nos rendemos ao Teu nome, Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, nos rendemos a Ti neste momento. Entregamos a Ti em rendição. Entregamos a Ti em rendição. Você quer falar essas palavras para o Senhor? Eu entrego a Ti, Senhor, em rendição, Senhor. Eu quero entregar, Senhor, a minha vida em rendição a Ti. Eu rendo a Ti, eu me rendo ao Senhor. É o momento de você entregar, de se render e deixar que o Espírito Santo de Deus faça, porque Ele é o único que pode fazer. E aquele que já tentou tantas vezes e você falou, eu não consigo, eu vou desistir. É com você que o Espírito Santo está dizendo: tenta mais uma vez, mas tenta se rendendo ao Espírito, tenta se rendendo ao poder que há no nome de Jesus, e essas barreiras vão cair, porque é pelo nome e pelo sangue, é pelo poder do sangue, é pelo poder do sangue, é pelo poder do nome de Jesus que nós estamos aqui. Ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória. Receba aí agora a revelação no teu ser. Saia daqui com uma arma poderosa na sua mão, de buscar uma revelação do Espírito Santo de Deus. Abra a sua boca e diz: Senhor, eu quero uma revelação nova. A revelação que o Senhor me deu ontem à noite no meu quarto não é mais suficiente. Eu quero uma revelação nova do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Senhor, entregamos a Ti, Senhor, as nossas vidas. O Senhor é o Deus das nossas vidas. O Senhor é o Deus desta obra. O Senhor é o Deus que nos criou. Assim como Tu falas na Tua palavra, Tu formaste no ventre da nossa mãe. Tu sabias tudo aquilo, Senhor, que estaria acontecendo, e tudo foi planejado por Ti. Agora nos ajuda, Senhor, a nos render a Tua palavra, a nos render a Tua palavra, que é poderosa para fazer, Senhor, a divisão, que é poderosa para entrar e fazer a obra que ela precisa fazer. Senhor, nos ajuda a nos rendermos ao Seu sangue, porque o sangue de Jesus tem todo o poder. O sangue de Jesus despedaça todo o mal, Ele retira todo o jugo, e Ele limpa todo o pecado. Aleluia, você crê nisso? Se renda, Senhor, nos ajuda a nos render ao nome de Jesus, que é sobre todo o nome. Nos ajuda a nos rendermos, Senhor, à Tua presença, e nos ajuda, Senhor, a morrer por Ti e para Ti todos os dias, Senhor. Nós Te agradecemos, Pai, pela Tua palavra. Você pode, olha para mim nesse momento. Agradeça ao Senhor, porque não foi quem trouxe a palavra, mas pela palavra dEle. Porque uma vez que a palavra dEle é liberada, ela não volta vazia.
Se você não sente nada, quando a palavra foi aberta, o problema não está aqui, está em você, porque a palavra é do Senhor, o mensageiro só é o instrumento. Então, se você é grato, agradeça a Deus, porque você tem oportunidade para ouvir a palavra, você tem a oportunidade de poder estar na casa do Senhor, ouvir uma mensagem do Senhor, da palavra dele. Você tem ouvidos para ouvir, aleluias. Você tem entendimento para entender, aleluias. Seja grata ao Senhor pelo alimento que ele tem derramado sobre a sua vida. Senhor, nós te agradecemos por esta noite, te agradecemos pelo teu alimento, pela tua palavra que é viva e poderosa e eficaz. Nós te agradecemos porque a palavra é o Senhor em nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos por este culto, por essa oportunidade, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Coloca sua mão assim em posição de receber. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja de Cristo e o povo de Deus diz. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Hoje é quarta-feira. Obrigado por lembrar. Posso pedir o pastor Pedro para fazer essa intercessão pela família pastoral? Amém. Vamos orar. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer pela vida dos teus servos que têm se gastado e se deixado se gastar pela tua obra. Pai, que o Senhor traga sobre eles uma unção de renovo, uma unção de cura, uma unção, ó Pai, fresca do alto, para que eles possam entender que quanto mais eles se esvaziam, o Senhor os enche cada vez mais com uma unção nova, com uma unção de conquista, uma unção de restauração. Pai, nós precisamos de homens e mulheres com o coração transformados. Nós precisamos de líderes, ó Pai, que não olhem para si mesmos, mas olhem para o trono da graça. O Senhor esteja levantando os teus servos, colocando, ó Pai, sobre a vida deles o que está escrito na tua palavra, Salmos 91. Ó Pai, que praga alguma chegará até dos teus filhos, porque o Senhor dá ordem aos teus anjos a respeito deles para os guardar e os livrar de todo mal. Meu Deus, em nome de Jesus, nós sabemos da caminhada pastoral, que é uma caminhada muito difícil, mas nós sabemos que Tu és o Deus que capacita os Teus servos para esse novo